Está começando mais um Antenados, na geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia no programa de hoje. Deixa eu lembrar, você também pode assistir um Antenados de qualquer lugar do Brasil pela internet. Acesse www.boasnovas.tv, baixa o aplicativo também da Rede Boas Novas para o seu celular e converte logo ele. O pessoal vai ligar e vai falar em línguas estranhas, de tão bom que é o aplicativo da Rede Boas Novas, querido. Hoje nós vamos falar sobre o preço do Evangelho. O que custa o Evangelho? Eu não estou falando de valor financeiro, estou falando de valor de vida. O que você deixa de fazer? O que você investe no Evangelho? Qual o preço que você paga para seguir a Cristo? Antigamente, claro que hoje, talvez a gente vive num momento muito bom, numa onda muito boa de Evangelho. Somos respeitados, somos bem representados, as pessoas nos veem como grande número, e, enfim, nos respeitam. Mas eu já vivi num momento, tenho 30 anos, eu era criança evangélico, faziam musiquinhas e ditados de mau gosto para os evangélicos. Nós éramos de alguma maneira perseguidos em termos verbais. Hoje isso não acontece tanto comigo ou com pessoas que eu conheço novos. Será que hoje o preço é um pouco menor do que antigamente? Vamos, claro, também fazer um levantamento histórico de pessoas que pagaram com a própria vida para que hoje tivéssemos uma Bíblia editada, traduzida, impressa. A fé cristã, embora o Espírito Santo tenha acompanhado e Deus tenha guardado isso, mas ela foi feita e talvez subsistiu por homens, por sacrifício de vida, de tempo, de pessoas que passaram por essa terra. E será que hoje nós continuamos pagando o mesmo preço? Ou hoje o fardo está um pouco mais leve? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor-presidente da Igreja Evangélica Palavra Viva, Ministério Amor e Avivamento, pastor Luciano Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados. É muito bom o programa hoje. Amém, tá ótimo. Prazer, obrigado, André, pela oportunidade. Aos amigos, os pastores aqui, colegas, prazer uma vez mais estarmos aqui. E esse tema vai ser com certeza impactante e esclarecedor para você que está em casa, certamente. Eu quero destacar o seguinte: nós estamos pagando um preço diferente. O preço, existe um preço bem diferente dos antepassados. Contudo, o que eu quero destacar é uma diferença de crente no meio dos crentes. Então a diferença não está diante da sociedade, do mundo, do sistema. É pagar preço dentro do meio evangélico, meio os próprios pastores, meio os próprios crentes, onde muitas coisas estão aí corrompidas. Então pagar preço duas vezes, para o mundo e dentro da própria igreja. Esse é o problema. Deus. Que é talvez um problema que antigamente talvez não teria. Você era crente, meu irmão, você era crente, verdade. Hoje, será que é crente mesmo? Vamos também falar um pouco sobre isso muito com ele, que é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande, meu amigo pastor Bruno Fernandes. Bruno, bem-vindo ao Antenados. Pastor jovem, a gente também vai... Eu vou levantar um pouco isso também, porque antigamente para um cara ser pastor, meu irmão, lá para os 60 anos ele conseguia chegar a presbítero. Hoje, não estou dizendo que está mais fácil, hoje é mais acessível e também o preparo, acho que é muito mais rápido. Hoje, nós jovens temos um preparo, talvez a acessibilidade é um preparo melhor do que pastores de antigamente. Então vamos falar também para ser um pastor, qual o preço que você tem que ou deve pagar, ainda mais um pastor jovem. Pastor Bruno, bem-vindo ao Antenados. Eu estou feliz de estar mais uma vez aqui no Antenados, cooperando com esse debate que é sempre muito edificante, esse tema que é extremamente atual, é relevante. A gente tem falado muito pouco a respeito de preço, de renúncia. Geralmente nas campanhas que nós somos convidados para ministrar é sempre sobre vitória, sobre conquista, campanha dos milagres. É o que eu ganho, não o que eu perco, né? E o Evangelho é preço, o Evangelho é renúncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então o Evangelho envolve preço, envolve renúncia, envolve tudo isso. Eu tenho certeza que vai ser extremamente edificante aqui para quem for assistir o debate. Estou feliz de rever alguns amigos aqui, de conhecer alguns amigos novos. Estar cooperando aqui é sempre muito bom, muito edificante, muito relevante aqui, sempre com temas interessantíssimos como esse. Eu tô achando que vai ferver hoje isso aqui. Vai ferver e vai ser forte. Seja bem-vindo, pastor Bruno. Também recebo ele, que é pastor da Primeira Igreja Batista do Camorim, aqui no Rio de Janeiro. Pastor Daniel França. Pastor Daniel, bem-vindo ao Antenados na geral. Obrigado, André. É bom estar aqui. Quero aproveitar e mandar um beijo para minha família, minha igreja. E dizer o seguinte, tem um ditado antigo que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? Nós tivemos um evangelho riquíssimo, né? com
o protestantismo, né, com esse movimento todo que Lutero gerou, a igreja veio crescendo de uma forma bonita. Você citou a época que nós éramos considerados bíblias, onde o crente era crente, o cara não podia nem ser visto dentro de um bar tomando um guaraná, que ele era chamado para prestar esclarecimento ao seu pastor. Eu sei que foram épocas também de extremos, né? Mas hoje nós estamos vivendo na nobreza, né? Nós estamos vivendo hoje a facilidade de ser cristão, a vantagem de ser cristão. Não, eu quero dizer o cristão em si, mas o meio evangélico. O meio evangélico hoje vive na nobreza. A minha preocupação é que, se realmente o preço não for pago e é exigido, não tem como você assumir um evangelho, você se lançar no evangelho sem pagar um preço. O meu medo é que a próxima geração seja comprometida. A gente vê ali em Êxodo capítulo 3, quando Moisés é chamado à presença do Senhor através daquele fogo ali, naquela sarça ardente. Ele chama Moisés para que se aproxime. Moisés diz assim: eis-me aqui. Ele fala: não se aproxima, se ainda não está pronto. Tira a sandália dos pés. Esse lugar aqui é santo, para entrar na minha presença, para estar diante da minha presença, tem que entrar em submissão. Sandália, tirar a sandália, falava de renúncia, falava de escravidão. Os escravos andavam sem sandália, falava de servidão. Então, entrar na presença do Senhor sem entrar como servo, não está na presença do Senhor. Ele está presente, contudo não está pronto ainda. Então, a minha preocupação é que nós temos um evangelho hoje, ou melhor, um meio evangélico que está presente, mas não está pronto. A próxima geração é comprometida. Eita, Deus, vamos falar um pouco sobre isso também com ele, que é pastor auxiliar da igreja, Assembleia de Deus, Casa e Família, em Volta Redonda, pastor. Eu vou ver se eu acerto o nome dele, porque é alemão o negócio. Maxwell H. Pastor Maxwell, meu amigo, bem-vindo ao Atenas na Geral pela primeira vez aqui. É bom recebê-lo. Prazerzão estar aqui com vocês. Sou muito grato a Deus, de verdade. Espero ser instrumento aqui de edificação, de gerar discernimento dos irmãos sobre esse assunto. Assunto muito relevante, e o Bruno já falou aqui de uma forma maravilhosa sobre essa questão que a gente não toca muito. Hoje os nossos temas estão mais na linha de vitória, e quando se fala em renúncia é uma coisa tão séria que, quando Paulo vai escrever na carta aos Filipenses, ele apresenta Jesus como uma personificação de alguém que renunciou. Ele fala que ele, sendo Deus, abre mão de ser Deus, se faz forma de servo e vem habitar no meio da gente. Esse tema renúncia fica tão evidente na Bíblia que a gente vai ver todos os evangelistas escrevendo e fazendo questão de colocar isso na regrinha de discípulo. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Então é um assunto muito legal e estou grato a Deus por estar aqui com vocês aqui, poder falar desse assunto. Obrigado, seja bem-vindo, Antenados. Você pode participar conosco durante o programa, vamos colocar o contato aqui embaixo para você interagir com o Antenados, fazer alguma pergunta, tirar a sua dúvida. Deixa eu começar para a gente abordar um pouco mesmo o título, talvez, do programa de hoje, que é o preço do Evangelho. Eu acho que a gente já tocou aqui durante a apresentação em alguns pontos interessantes, o pastor Daniel bem falou, e eu entendo também a história do Evangelho, assim como qualquer outra história de povos, enfim, da sociedade, como às vezes algo até cíclico. A gente já consegue ver coisas hoje, erros hoje, que a gente já viu talvez num ciclo de 100 anos atrás, que aconteceu há 200 anos. Enfim, existe um pouco disso, de fato, da mudança das gerações. E eu vejo um pouco essa bonança, talvez do meio evangélico, ou pelo menos no Brasil, onde nós temos facilidade em ir para a rua pregar, em sermos bem aceitos. Você chegou hoje, tudo bem, sou crente, vem para a igreja. A pessoa não estranha já com um convite em ver você dizer que cantar músicas. Pelo contrário, as músicas com temas evangélicos e temáticas invadiram o Brasil, as rádios, e até seculares e por aí vai. Então, eu entendo também que nós vivemos um tempo de, talvez vamos dizer assim, de cruz leve, porque talvez duas gerações, a geração passada e a outra geração, carregaram uma cruz um pouco pesada. E talvez vai existir um momento que ela vai ser tão leve que vai requerer de líderes, de pastores da igreja, um reposicionamento. A gente vai chegar no momento que a gente vai chegar, como é cíclico, está rodando, está em cima, daqui a pouco está no lado, já estamos chegando lá, daqui a pouco vai estar embaixo. Ou se reposiciona, ou vai apanhar durante um tempo, enfim, vamos ter que voltar a carregar uma cruz pesada. Vocês entendem que a gente está próximo disso? Qual o preço hoje? Se a gente fala, qual é o preço do Evangelho hoje? Se eu fosse perguntar para 3 gerações atrás, alguns iam falar assim, a minha própria vida.
Tem pessoas que morreram pelo Evangelho até hoje. Em alguns países estão morrendo. Hoje a gente nem pensa em morrer no Evangelho. Eu tenho testemunho acerca Hoje o do preço Evangelho é do vida Evangelho. plena, não é morte. Eu tenho um testemunho acerca do Evangelho sendo preço na minha família. A minha avó ela ia ser freira, ela morava no interior do Maranhão, uma cidade chamada Pinheiro. E da família dela, alguns eram separados para ser freira, outros padre. E aí alguém pregou o Evangelho para ela. E ela ficou com aquela dúvida se ela ia mesmo ser noiva de Jesus ou se ia ir para a igreja. Naquela época, os crentes eram chamados de bode, de Bíblia, eram extremamente discriminados. Isso eu estou falando há 60 anos atrás. E aí a minha avó, ela orou a Deus, pediu uma confirmação. Ela sonhou que ela via um trono no céu e um hino era cantado, que era o hino 144 da harpa Assembleia de Deus Vem Comigo, ouvia a palavra de Deus. Ela acordou atordoada, foi para a missa de manhã. E aí, quando ela retornou da missa, ela resolveu voltar por um outro caminho, por um caminho mais longo. Voltando por esse outro caminho, era de manhã, quase no período da tarde, ela passou em frente a uma igreja que tinha escrito Assembleia de Deus. Aí ela lembrou da canção do sonho, aí entrou. Quando entrou, era o hino que estava sendo cantado. Aí ela se converteu nessa hora. E aí, naquela época, como tinha uma perseguição muito, muito grande, ela estava sendo preparada para ser freira, ela teve que fugir com meu avô de Pinheiro para São Luís, com uma mão na frente e outra atrás, porque ela poderia correr risco de perder a vida, estava sendo muito discriminada. Então, o Evangelho ele veio para nós e a minha avó teve que fugir de uma cidade para outra. Olha que ponto extremo, por causa de uma perseguição terrível. Então, hoje eu já não preciso mais fugir de cidade, mas eu tenho um preço também que eu preciso pagar, um legado que ela deixou para mim, um preço que eu preciso pagar. Mas a gente acaba fugindo de grupos, você acaba sendo excluído por ter um posicionamento como cristão, não de carregar um título, né, mas por ter um posicionamento. O que acontece? O preço se paga justamente no posicionamento, não no título. Hoje em dia, tem um monte de cantores aí que estão adotando a música gospel como uma fonte de renda. Hoje, tem emissoras de televisão investindo, porque é um produto que dá dinheiro, é vendável, é aceito hoje. E a gente tem até uma história bem engraçada, né, porque o cara produz um CD, o cara vai e pirateia. Aí ele produz um CD evangélico, acredita-se que o crente não vai piratear. Então, o tanto, né? Então, pelo menos é uma fonte de renda que tem. Então, o que acontece? Quando você se posiciona com a prática de vida cristã, assim como o Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, quando você é um imitador de Cristo, renunciando e pagando preço, às vezes até com a própria vida em determinadas situações, você é excluído de alguns meios, você é excluído de alguns relacionamentos. Então, até hoje, a perseguição existe. O grande problema é, para que eu seja aceito pelos meus amigos da faculdade, no meu condomínio e tal, então eu abro mão aqui da bebida, eu abro mão da relação sexual. Se eu não tiver relação sexual com essa menina ou a menina com aquele rapaz, ele não vai aceitar pagar o preço de ficar, às vezes, 2, 3 anos namorando, esperando um casamento. Então, quando você se posiciona, você ainda é ressarcido. Então, o preço sempre vai acontecer. E eu creio, pastor, que nós já estamos vivenciando esse momento na qual você disse. De reposicionamentos, já estamos à mercê, tá leve demais. Já estamos à mercê do evangelho diluído. Um evangelho diluído, pregações diluídas, para facilitar, para viabilizar o reino dos céus. E não é assim. Não é assim. Não indo para um extremo, não sendo ortodoxo, mas entendendo que o evangelho quer dizer boas novas, quer dizer vida nova, e essa vida nova vai contrário à nossa carne, à nossa raiz adâmica, que só tende a pecar. Essa é a verdade. Então, quando o evangelho é pregado puro e simples, ele vem confrontando todo esse nosso eu, nosso ego, nossos paradigmas, e aí, meu filho, é muito difícil. Então nós precisamos realmente ir lá em João 3, nascer da água do Espírito, ter uma nova vida, e isso é uma conversão muito séria. Não é ir à igreja, tomar um banho de piscina, entrar no grupo de louvor, não. É muito mais profundo que isso. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Estamos falando sobre o preço do evangelho, principalmente nos dias de hoje. Nós falamos que antigamente algumas pessoas até tinham que fugir, pagavam com a própria vida. O interessante é que eles não eram mais espirituais do que somos nós, porque são momentos diferentes da história, porque naquele tempo não era aceito e a pessoa tinha que fugir. Hoje nós não precisamos fugir de cidade para pregar o evangelho. Porém, qual é, talvez, aí, vamos dizer assim, o grande preço que deve se pagar hoje? Antigamente, o grande preço a se pagar era
o fato de falar que você era evangélico. Você entrar numa igreja e dizer que você era crente ou evangélico já era um grande preço que você pagava, porque com isso vinham as perseguições. Qual é a de hoje? Porque você fala que é crente, todos aceitam. Mas é o que? Talvez falar que você é virgem, quer continuar virgem até casar? Qual é o grande preço da igreja evangélica, do posicionamento, o maior posicionamento que nós temos que tomar nos dias de hoje? Vamos falar sobre isso e, claro, várias perguntas dos internautas no próximo bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já.